Estamos aqui para mais uma vez compartilhar com você a palavra de Deus e o nosso objetivo é exatamente transmitir a palavra de Deus, trazer uma palavra bíblica, também trazer conhecimentos teológicos para o seu crescimento espiritual, para alegrar o seu coração e para o amadurecimento do cristão. E a nossa imersão teológica de hoje é dando continuidade ao que já temos refletido aqui sobre o texto de Tiago, sobre a epístola de Tiago. Já estudamos em outros programas os capítulos 1 e 2, em programas distintos, e hoje estudaremos parte do capítulo 3, mais especificamente do versículo 1 ao versículo 12. O nosso tema hoje, nesta reflexão bíblica, é o cuidado com o que você fala. O cuidado com o que você fala. Esse capítulo 3, é dividido em duas partes. O poder da língua, como dominá-la, do versículo 1 ao versículo 12, e a sabedoria terrena e celestial, do versículo 13 ao versículo 18. Nos capítulos anteriores, Tiago apresentou duas características do cristão maduro. Capítulo 1, ele fala que o cristão maduro é paciente em meio às tribulações. No capítulo 2, que o cristão maduro pratica a verdade, que ele pratica boas obras. E neste capítulo 3, Tiago trata da terceira característica do cristão maduro, que é exatamente o controle da própria língua. E nós vamos ler o texto bíblico, vamos ler esses 12 versículos, utilizando, como sempre temos anunciado, a tradução à mensagem, a Bíblia em linguagem contemporânea. Vamos então ler esse texto do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 3 de Tiago. Não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para esta tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. Continuando, o arreio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai. Com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Eis o texto da nossa reflexão dessa imersão teológica de hoje. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Mais clareza impossível, né? O texto bíblico que, por si só, nessa tradução que lemos, ele já explica exatamente sobre o poder da língua. E iniciando a reflexão nesse texto, o poder da língua, como dominá-la. Tiago estabelece o princípio de que pequenas coisas podem causar grandes consequências e aplica isto ao poder da língua de destruir ou construir. Ao que parece, os cristãos destinatários desta carta estavam tendo problemas sérios com a língua. Por isso, Tiago adverte o povo a que esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esta última é uma citação do capítulo 1, de Tiago, onde ele fala que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esta é a palavra que circunda todo
o livro de Tiago, sobre o autocontrole e sobre a prática de boas obras. Veja bem, o texto que nós lemos, Tiago 3, 1 e 2, nós vamos reler essa parte novamente. Não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles e nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. Olha só, que maravilha. Tiago, ele inicia este capítulo, esta seção do seu livro, e antes de falar sobre o poder da língua e a necessidade de domá-la ou dominá-la, ele fala de forma advertida sobre o desejo que muitos têm de ser mestres. E ele então deixa bem claro que ser mestre, ser ensinador, ser instrutor de outras pessoas requer preparo e, de outro lado também, exige uma grande responsabilidade, ou seja, tem o seu próprio ônus, tem as consequências caso essa instrução não seja adequada. Aparentemente, a ânsia entre os primeiros cristãos de assumir o papel de mestres motivou Tiago. Pelo contexto, quando a gente lê as cartas, as epístolas, tanto de Tiago quanto de Paulo, de Pedro, de João, a gente percebe que eles estão geralmente atendendo a demandas específicas de igrejas locais, ou no caso da carta de Tiago, mais universal, mas tinha como destinatários ali, primordialmente, os irmãos de Jerusalém. Então, há demandas que precisam ser atendidas, então eles respondem, como é as cartas de Paulo aos Coríntios, por exemplo, né, aos Tessalonicenses, ele está ali respondendo e tirando dúvida dos irmãos, que por sua vez, às vezes já haviam mandado carta para Paulo, e ele então responde com outra carta, que é a que nós temos, que são considerados livros canônicos. Então, Tiago parece estar diante de um público de cristãos, de irmãos, que queriam ensinar, mas ensinar de forma desordenada. Queriam ser mestres, queriam o status de mestre, vamos dizer assim, queriam exatamente a pompa de serem chamados de mestres, mas eles não tinham a responsabilidade de ensinar adequadamente. Então, Tiago vai e diz assim, olha, não queiram ser mestres, não queiram todo mundo ser mestre, porque isso é grande, é um grande peso. Quando você acerta, ótimo, mas quando você erra, você pode colocar em perdição uma vida, uma família, uma geração inteira. E é essa a preocupação de Tiago. Parece que todos queriam ensinar, né? Olha só, a responsabilidade dos mestres. Os mestres não são os únicos tentados e que pecam com a língua. Tiago já vai, no versículo 2, falar isso aí. Não são só os mestres. Tiago lembra que o cristão deve reconhecer que todos tropeçamos em muitas coisas. O apóstolo diz que se alguém consegue controlar sua boca, tal pessoa é perfeita. O indivíduo capaz de disciplinar a língua demonstra que tem controle sobre o corpo como um todo e mostra que é varão perfeito, que é uma pessoa madura. Veja que quando Tiago fala da pessoa madura, do varão perfeito, semelhante ao que acontece no livro de Hebreus, ele está se referindo ao cristão que alcançou uma maturidade plena, ao cristão que conseguiu atingir o objetivo que Deus quer para nós. Não é uma perfeição, evidentemente, divina, de quem não peca, não erra, mas alguém que consegue, dentro da limitação humana, ser o mais perfeito possível, ser maduro. É aquele cristão que, com o passar do tempo, ele é mais amadurecido. Juntamente com a idade, ou mesmo independentemente da idade, ele amadurece. Porque nós sabemos que nem sempre, por ser maduro na idade, uma pessoa é madura em seus atos, em suas ações, em seu comportamento. E aí Tiago está falando exatamente de quem ensina, que deve ter essa maturidade para que as pessoas que são ensinadas também alcancem este status de varão perfeito. Glória a Deus. E esta é a preocupação de Tiago. Após a advertência sobre o quanto é difícil portar-se à altura de um mestre, Tiago desenvolve a tese de que, para qualquer pessoa, o domínio da língua é tão difícil que se torna quase impossível. A língua é apresentada como o último membro a ser domado. E Tiago escolhe
3 ilustrações bem conhecidas para descrever o poder da língua e da fala, que é o freio no cavalo, o pequeno leme no grande navio e uma pequena faísca numa floresta. E vamos reler agora o texto que trata sobre esta parte em que Tiago traz esses exemplos, Tiago capítulo 3, versículos 3 a 6. O arreio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com o pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras, podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Olha a ênfase que o apóstolo dá para a origem dessas faíscas, dessa fumaça. É do inferno. Então, uma palavra má, ela não pode vir de Deus. Só pode vir do lado negativo. Só pode vir do próprio diabo. Uma palavra que traz morte, uma palavra que arrebenta com uma pessoa, que faz uma pessoa desmoronar, perder toda a esperança, lógico, não pode ser uma palavra de Deus. E então ele vai dar o exemplo do freio no cavalo, do leme no navio e da faísca na floresta. Nós temos aqui uma imagem do freio no cavalo, porque nem todos conhecem, né? Mas eis aí a imagem de um cavalo arreado, como se diz, né? Com o freio, com o cabresto, com todos os acessórios que o cavaleiro precisa. E nessa imagem você vê, inclusive, que ele está puxando o cabresto e o freio está transmitindo uma mensagem para o cavalo que é para ele parar. E aí do lado está aí uma imagem do freio, que é colocado na boca de um cavalo. Então o cavaleiro, aquele que monta um animal, ele tendo esse freio, ele controla um animal forte, veloz e que fica à disposição de quem está montando nele, mas com o freio. Se não tiver freio, vai parar onde, né? E com esse freio, o cavaleiro vai domá-lo, dominá-lo, dirigi-lo para a direita, para a esquerda, parar, né? Para frear e para avançar, e assim por diante. E o outro exemplo, nós temos também a imagem, é do leme do navio. Um pequeno leme, você vê nessa imagem um pequeno leme de um navio, diz a rota para onde ele vai. E aí na frente tem o leme, e lá atrás, nessa outra imagem, tem exatamente o que o leme vai fazer na direção do navio. Então ele vai levar o navio para a esquerda ou para a direita, para desviar de algum obstáculo, e assim por diante, para fazer uma manobra, assim por diante, como no veículo também, né? O volante é que vai dizer para onde o carro vai. Então veja que Tiago ele traz exemplo bem prático. E se não tiver um controle sobre esses acessórios aí, tanto do cavalo quanto do navio, ele vai perder o rumo. Veja bem a importância de ter esse controle. A solução não é a retirada ou não uso do freio ou do leme, mas o uso adequado, técnica e moderadamente. Um cavalo sem freio não vai aonde o cavaleiro deseja. De igual modo, um navio sem leme vagaria sem destino e sem rumo, vagaria à toa, né? O cavaleiro hábil controla o grande poder do seu cavalo e o timoneiro experiente pilota o navio corajosamente em meio à tempestade. Quando Jesus Cristo é Senhor do coração da pessoa, também é Senhor dos lábios. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio, palavras do próprio Senhor Jesus. Pois a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Uma boca que profere maldições, significa que o coração, como nós ensinamos as criancinhas, né? O coração está sujinho, né? O coração está escuro, o coração está precisando de uma limpeza. De igual modo,
Se a boca fala bênçãos, quer dizer que naquele coração, de onde procedem as fontes da vida, como dizem Provérbios, há bênção para ser externalizada. Veja o que diz o mesmo texto em Tiago 3, 5 e 6, na Nova Almeida Atualizada, na NA. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeu uma grande floresta. Versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O texto está nos dizendo que a língua, além de levar o corpo para o inferno, ela vai junto, né? Porque ela vai conduzir esse navio que é o nosso corpo. Ela vai permitir e vai avançar naquilo que não deve, de modo que a pessoa se perderá por conta de não controlar a sua língua. E esta é a preocupação de Tiago aqui. Vamos fazer aqui um comparativo entre Tiago e Provérbios. Nós temos aqui 2 textos de Tiago e de Provérbios. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Noutra tradução, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Claro, muito claro esse texto. Provérbios 18 e 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Olha só que tradução maravilhosa, a nova versão transformadora. Então, é mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. E a discussão, a intriga entre amigos funciona como que um portão fechado, cerrado. Separa os maiores amigos. Quantas intrigas, quantas discussões, quantas separações não ocorrem por causa de palavras. E eu recordo de um caso, de uma história, eu costumo contar para os meus filhos, desde pequenos, para não insultar as pessoas. Às vezes nem por brincadeira, né? E eu lembro, quando eu morava na zona rural, ainda era criança, eu lembro de uma história de um senhor que foi morar no ramal, foi morar nas colônias, então ele era diarista, trabalhava numa colônia, trabalhava noutra, e ele não tinha paradeiro, ninguém sabia a origem dele também, né? E esse senhor estava em certo dia na casa, estava morando nessa casa lá, e eles estavam jogando, apostando, né? Alguns homens lá de noite, né? Na zona rural na época não tinha energia, não tinha televisão, não tinha nada, só fazia outros tipos de diversões aí. Estavam apostando um pato. Veja bem, estavam jogando dama, parece, ou dominó, alguma coisa assim. E o dono da casa perdeu o jogo. E esse senhor, que era um forasteiro por ali, né, disse uma brincadeira para o dono da casa. Disse, agora você vai pagar o pato do homem, né? Porque ele tinha perdido a partida, né? Ia pagar o pato do homem. O rapaz que tinha perdido o jogo já estava desgostoso, pegou a espingarda e a queima-roupa deu um tiro naquele homem e matou. E essa história ficou na minha mente até hoje. Eu tinha uns 9, 10 anos de idade quando eu vi essa história, conheci inclusive, sabia onde era a colônia e tudo, né? E veja bem, por causa de uma palavra até de brincadeira, mas então de zombaria, uma pessoa que estava no limite, que não deu o devido valor à vida humana, matou o outro. Então, por causa de uma palavra, pode vir intrigas e podem vir morte. E mais ainda, podem vir guerras. Quantas nações, ao longo da história da humanidade, não se confrontaram com milhões, milhares, milhões de mortes por causa de palavras ditas por A ou B. Então, a força, o poder da língua, acompanhado exatamente da fala, tem poder de vida e de morte. É o que nós temos, inclusive, em vários textos do livro de Provérbios.
o orgulho é uma das principais causas do mau uso da língua, o orgulho. A fagulha é o orgulhoso gabar-se, que nós temos lá no texto que lemos agora há pouco. Ou outro uso negligente da língua, e a grande floresta em brasas é o consequente incêndio destruidor. A língua representa e expressa toda a perversidade do mundo. Ela vira do avesso os aspectos da vida da comunidade e do indivíduo. O falar maldoso destrói, pois vem do próprio Satanás. Veja só, o falar maldoso destrói, pois vem do próprio Satanás. O fogo pode começar com uma pequena centelha, podendo crescer e destruir uma cidade. As palavras também podem começar incêndios e, como fogo, a língua pode esquentar as coisas. Olha aí, o fogo queima e fere. E nossas palavras podem fazer o mesmo. Podemos confessar os pecados que cometemos com as palavras, mas o fogo continuará se alastrando. Sem lenha, o fogo apaga. Provérbios 26, 20 e 21. Né? Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Esse texto é bem interessante, né? Porque sem lenha o fogo se apaga. E a gente, às vezes, pega esse texto isolado, né? Para aplicá-lo ao fogo do altar, para aplicá-lo ao fogo pentecostal. Mas o contexto aqui está falando de intrigas, está falando de mexericos, como dizemos, né? Sem lenha o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Então você vê aqui que a lenha é as intrigas. As intrigas. Então, se ninguém assoprar esse fogo, se eu ou você dissermos não à continuação desta intriga, ela poderá acabar por aí mesmo. Como diz aquele adágio popular, né? Se um não quiser, dois não brigam. Não é um texto bíblico, é um adágio popular que é pura verdade. Se um não quiser, dois não brigam. E é lógico que esse adágio ele é corroborado por vários textos do livro de Provérbios. Vamos agora para a outra parte desse texto agora, Tiago 3, versículo 7 ao versículo 9, falar sobre a língua indomável, né? Indomável. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus nosso Pai, com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Veja que interessante, né? E o bom dessa tradução, a mensagem, é porque ela contextualiza, onde cabe, evidentemente, na tradução bíblica, né? Ela contextualiza para que nós consigamos entender bem. Então, no texto tradicional, vai falar de répteis, de aves, de animais ferozes. E aqui, o tradutor dessa Bíblia, ele cita a onça como sendo esse animal, ou mesmo uma cobra. E a gente se identifica porque são animais da nossa fauna, né? São animais aí que nós conhecemos. E ele diz que a onça não dá para ser domada, né? E há quem dome a onça, mas não consegue domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra. Há pessoas que falam e suas palavras ferem mais do que um tapa, do que uma outra ferida física. Porque as palavras, elas têm o poder de descer, ouvidas, né? De descer para o coração. E para sair de lá, só Deus na causa mesmo, né? Então, temos que ter esse cuidado com o que falamos. A língua indomável. A língua não é apenas semelhante ao fogo, mas ela é semelhante também a um animal perigoso, uma fera irrequieta que procura sua presa para atacar e matar. Assim também algumas línguas são venenosas. O veneno é enganoso, pois trabalha de modo oculto e lento e depois mata. Quantas vezes uma pessoa injeta um pouco de veneno em uma conversa maliciosa, na esperança de que se espalhe e por fim chegue até outra pessoa que deseja ferir? A nossa geração vive atualmente o auge, vamos dizer assim, desse tipo de procedimento. O que é chamado popularmente de fake news, um termo em inglês aí, mas todo mundo sabe que se refere à notícia falsa.
Então as pessoas fabricam notícias falsas e hoje, com o poder da mídia, das redes sociais, elas lançam isso. E é impossível colher de volta todas as edições e versões daquilo que foi lançado de forma premeditada. Muitas pessoas planejam o efeito disso, ainda que depois precisem vir a público para desfazer ou desdizer o que disseram, mas nem todos que ouviram a primeira versão, errada, falsa, vão ter acesso à versão verdadeira. E aí você tem uma disseminação de mentiras, e isso pode destruir reputações de pessoas, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. A reputação de um homem, de uma mulher, pode ser destruída a partir de uma palavra dita de forma maliciosa. Essa pessoa sofrerá as consequências, inclusive a que não estava sujeita há 50 anos atrás, por exemplo, porque hoje nós temos o poder da mídia que dissemina tanto notícias boas quanto falsas, né? Mas convenhamos, as notícias falsas parece que circulam mais rápido, né? Infelizmente. A hipocrisia e loucura se bendizemos a Deus durante um culto de adoração e em seguida, após o culto, amaldiçoamos alguém feito à semelhança de Deus. Que absurdo, né? Se a maldição envolve a prática comum de invocar o nome de Deus contra alguém, então ela é duplamente hedionda. Uma maldição, ainda que apenas murmurada contra o próximo, é uma contradição da nossa fé cristã. Não combina com o cristão. Qualquer pessoa que olhar e ver eu ou você amaldiçoando, essa pessoa vai dizer, mas que fé estranha é essa? Como é que uma hora você está abençoando, outra hora você está amaldiçoando? Você estava na igreja adorando e agora está maldizendo as pessoas e amaldiçoando as pessoas, né? Usando a língua de forma negativa. Exatamente isso, é contraditório, não combina com o cristão. A língua dobre que Tiago fala, né? Paulo também fala, aparece aqui na carta a Tito, sobre o obreiro que não pode ter língua dobre, né? Ela é tão incongruente no cristão quanto uma fonte de onde manam água doce e água amarga, ou como uma figueira que produz azeitonas. Como que pode uma fonte jorrar água doce e água amarga? Para quem está bebendo daquela água, qual a segurança jurídica, vamos usar esse termo aqui, que a pessoa vai ter de que vai ter água doce naquela fonte, se vez ou outra sai água amarga, ou se a maioria das vezes sai água amarga? Uma fonte ou jorra água doce, ou jorra água salgada. Tiago sustenta o argumento de que bendizer a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar seu povo é algo que não pode ser tolerado pelo cristão. Não pode. Ou ele impetra bênção, ou ele lança maldição. E se ele lança maldição, não é de Deus. Se lança maldição sobre as pessoas, este coração não está puro. Ele não está repleto, pleno do Espírito Santo. Porque uma fonte vai jorrar água doce apenas. É o que Tiago nos traz aqui. Mais uma vez, comparando Tiago com Provérbios, e também agora com uma citação do que Jesus falou, as palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Calúnias são petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Aí, Provérbio falando sobre o tolo. Jesus fala o seguinte, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vamos para os últimos versículos dessa sessão. Tiago 3, 10 a 12. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca? Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Esse é o texto nessa tradução. Como é que uma boca que adora a Deus também é apta para promover brigas, para proferir maldições, para proferir palavrões, como está aí, para causar rixas? Será que isso é
Será que isso é coerente com a vida do cristão? É o que Tiago está colocando. O aconselhamento de Tiago é muito prático. É prático, nós compreendemos, porque parece que ele está escrevendo para nós. Apesar de ter sido quase 2000 anos atrás, parece que está escrevendo para a igreja do ano 2022. A língua dobre, incongruente no cristão, é tão incongruente no cristão quanto uma fonte de onde manam água doce e água amarga. Ou como uma figueira que produz azeitonas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha só, Provérbios, né? Livro de Provérbios. A língua colocada como Tiago é como que um pequeno país dentro de um grande país. Você consegue controlar o todo, mas se ela ficar por conta, ela coloca a perder tudo o mais, né? Uma citação aqui de N.T. Wright, vamos ler aqui. Tiago ecoa essa passagem quando fala da figueira produzindo azeitonas ou da videira produzindo figos. Se alguém passa a espalhar maldições, amaldiçoando outros seres humanos feitos à semelhança de Deus, então no mínimo tem de questionar se seu coração foi purificado da maneira apropriada, limpo pelo poderoso Espírito de Deus. E se esse não for o caso, verifica-se que a língua não é apenas um mundo privado de iniquidade e injustiça. Ela tira a sua inspiração verdadeira do próprio inferno, como já lemos agora há pouco no versículo 6. Né? Mais uma citação de palavra de Jesus em Mateus capítulo 12, que trata sobre isso. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Jesus falando para os seus espectadores que queriam, em sua maioria, pegar Jesus em alguma falha, né? Jesus fala para eles, a mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas. Levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. E vamos agora avançar para a conclusão. O que Tiago fala? De uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago aqui reconhece que há uma solução para essa condição moral. Ele está falando que nenhum homem pode domar a própria língua, mas Deus pode domá-la. Quando o coração está limpo e controlado pelo Espírito, o falar do cristão pode ser disciplinado de maneira a agradar a Deus. A língua, apesar de teimosa e rebelde, deve estar enjaulada na boca e Deus dá graça para fechar essa jaula quando necessário. E essa é a nossa reflexão sobre Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Que Deus abençoe. Muito obrigado.